Ao longo da história do esporte, poucas figuras alcançaram a grandeza e o impacto cultural de Nadia Comaneci. Desde seus primeiros passos na ginástica até sua histórica fuga da Romênia, sua vida foi marcada pelo sucesso e pelo sacrifício. Em igual medida. Neste percurso, exploraremos desde os treinamentos que a levaram ao estrelato, até as sombras do controle político que enfrentou em seu país natal. Também veremos como sua coragem a levou a fugir de uma vida de opressão, para depois encontrar a liberdade nos Estados Unidos. Cada capítulo de sua história revela uma luta interna e externa que define uma verdadeira lenda. Número 1. O regime de treinamento extremo. O caminho para a glória olímpica de Nadia Comaneci foi marcado por um rigoroso e exaustivo regime de treinamento que poucos poderiam suportar. Desde muito jovem, Nadia foi treinada por Bela Karolyi, um homem conhecido tanto por seu sucesso quanto por sua disciplina implacável. Karolyi não só exigia perfeição em cada um dos movimentos de suas ginastas, mas também controlava cada aspecto de suas vidas. Para ele, cada detalhe contava, e qualquer deslize poderia significar o fracasso. Desde as primeiras horas da manhã até a noite, Nadia e suas companheiras se submetiam a sessões de treinamento que frequentemente duravam até 8 horas por dia, 6 dias por semana. Esse nível de intensidade não era comum, nem mesmo para os padrões da ginástica, e submetia as ginastas a um estresse físico e mental extremo. O peso corporal das ginastas era uma das principais preocupações de Karolyi. Para ele, qualquer aumento de peso era visto como uma ameaça ao desempenho. Essa obsessão com o controle do peso chegou a tal ponto que Nadia, assim como muitas de suas companheiras, começou a sofrer de distúrbios alimentares. A bulimia se tornou uma prática comum entre as ginastas, que tentavam cumprir com as rigorosas expectativas de seu treinador. A comida, mais do que uma necessidade, tornou-se um privilégio condicionado aos resultados nas competições. As sessões de treinamento de Karolyi não eram apenas fisicamente exaustivas, mas também carregadas de uma forte pressão psicológica. Os erros não eram tolerados. Se alguma ginasta cometia um erro, era punida. Karolyi era conhecido por suas críticas duras, em alguns casos, por punições físicas. As ginastas viviam sob um constante medo de falhar, o que aumentava a tensão em cada rotina. A busca pela perfeição não permitia margem para compaixão ou descanso. Cada dia era uma nova prova e as jovens atletas deviam superar seus limites constantemente. O treinamento não era simplesmente uma rotina física, era um exercício de resistência mental. Karolyi empurrava suas ginastas ao limite, convencido de que apenas a pressão extrema poderia extrair o melhor delas. Para Nadia, essa disciplina se tornou algo cotidiano. Apesar da dor e do cansaço, ela continuava em frente, impulsionada pelo desejo de se superar e alcançar seus objetivos. No entanto, o custo emocional e físico desse regime era enorme. As lesões eram comuns e muitas das ginastas sofriam de dores crônicas. Mas para Karolyi, o sucesso nas competições internacionais justificava qualquer sacrifício. O treinamento de Nadia não se limitava apenas às práticas diárias no ginásio. Sua vida fora do treinamento também estava sob o controle de seu treinador. Bela supervisionava suas atividades diárias, assegurando-se de que cada aspecto de sua vida fosse um grande benefício. Contribuísse para seu sucesso na ginástica. As relações pessoais, a alimentação e até o descanso estavam sob sua vigilância. Para Nadia, não havia escapatória. Ela estava completamente dedicada à sua carreira, e qualquer aspecto de sua vida que pudesse distraí-la ou desviá-la de seu objetivo era eliminado. Apesar desse sacrifício, Nadia alcançou o que nenhuma outra ginasta havia conseguido antes. Um 10 perfeito nos Jogos Olímpicos. Sua façanha a transformou em uma lenda, e seu nome ficou gravado na história da ginástica. No entanto, por trás desse sucesso, escondia-se um caminho repleto de dor, sacrifício e sofrimento. Embora ninguém tenha ganhado a admiração do mundo, ela pagou um preço muito alto por isso.
O regime de treinamento de Karolyi, embora eficaz, deixou cicatrizes profundas na vida da jovem ginasta, tanto físicas quanto emocionais. Cada medalha conquistada representava uma vitória sobre seu próprio corpo e mente. Número 2. O controle do regime romeno. O sucesso de Nadia Comaneci nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976 não só a catapultou para a fama mundial, mas também chamou a atenção do regime comunista da Romênia. A partir desse momento, a jovem ginasta tornou-se uma ferramenta de propaganda para o governo romeno, liderado pelo ditador Nicolae Ceausescu. O regime via em Nadia uma oportunidade perfeita para mostrar ao mundo que a vida era uma oportunidade, a superioridade do sistema comunista, e não hesitou em explorá-la ao máximo. A imagem de Nadia começou a aparecer em todos os lugares, em cartazes, revistas, e seu nome era mencionado em discursos políticos como um exemplo do sucesso do socialismo. No entanto, por trás dessa fachada de admiração e reconhecimento, Nadia vivia uma realidade muito diferente. Desde que se tornou uma figura pública, ela foi constantemente vigiada pela temida Securitate, a polícia secreta romena. Essa organização controlava cada um de seus movimentos, tanto dentro quanto fora do país. Qualquer viagem que Nadia fizesse ao exterior tinha que ser estritamente supervisionada por funcionários do governo. Mesmo em seus treinamentos e competições, sempre havia alguém vigiando para garantir que ela não tentasse desertar. Embora Nadia desfrutasse dos privilégios que vinham com sua fama, como uma moradia melhor e acesso a certos luxos, na realidade, ela vivia como uma prisioneira em seu próprio país. Cada passo que dava era monitorado, e qualquer tentativa de escapar da vigilância do regime teria sido severamente punida. A vigilância não afetava apenas Nadia, mas também sua família. Sua mãe e seu pai também estavam sob o escrutínio da Securitate, que buscava garantir que não tentassem ajudar sua filha a escapar do controle do regime. Qualquer interação que Nadia tinha com o exterior era cuidadosamente controlada. As cartas que recebia de admiradores estrangeiros eram abertas e revisadas antes que ela pudesse lê-las. Os funcionários do governo queriam garantir que Nadia não estivesse em contato com pessoas que pudessem influenciá-la a desertar. À medida que a fama de Nadia crescia, também aumentava o controle sobre sua vida. A pressão do regime não era apenas política, mas também emocional. Nadia devia manter-se leal ao sistema que a havia formado e às pessoas que a tinham levado ao sucesso. No entanto, por trás de sua imagem pública, a jovem ginasta sofria com a vigilância constante. O controle absoluto sobre sua vida e a falta de liberdade a afetaram profundamente a nível emocional. O regime utilizava cada uma de suas vitórias como uma vitória para o comunismo. Os sucessos de Nadia nas competições internacionais eram celebrados pelo governo como um triunfo do sistema socialista sobre o decadente mundo capitalista. Através dela, o regime tentava mostrar ao mundo que a Romênia podia competir no mais alto nível no cenário internacional. Mas para Nadia, cada medalha conquistada significava mais um passo em uma vida controlada pelo medo e pela falta de liberdade. A Securitate não apenas vigiava Nadia na Romênia, mas também quando competia no exterior. Cada vez que saía do país, o governo enviava agentes secretos para se certificar de que ela não tentasse desertar. Esses agentes não apenas vigiavam seus movimentos, mas também os das pessoas com quem ela interagia. Qualquer amizade que Nadia tentasse formar fora da Romênia era vista com desconfiança, e suas conversas eram monitoradas de perto. Para Nadia, a fama e o sucesso na ginástica vieram acompanhados de uma vida de restrições e um constante estado de vigilância. Número 3. A tentativa de suicídio de 1978. Apesar da imensa fama e sucesso que havia alcançado no mundo da ginástica, a vida de Nadia Comaneci em 1978 estava longe de ser ideal. Após o 10 perfeito nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976, ela se tornou um símbolo internacional e a joia do regime comunista romeno.
No entanto, a pressão sobre seus ombros era esmagadora. Aos 17 anos, Nadia estava presa em uma vida que não controlava. Enquanto o mundo a via como uma heroína, ela enfrentava batalhas internas que ninguém conhecia. A pressão para manter sua imagem, o controle constante de seus treinadores e do regime, junto com o isolamento social, a levaram a um profundo desespero. Em agosto de 1978, enquanto estava em Bucareste, hospedada no Hotel Desportivo Auguste, Nadia chegou a um ponto de ruptura. Sentia que não tinha saída, isolada de sua família, sob a estrita supervisão de funcionários do regime e sem a possibilidade de levar uma vida normal. Nadia se encontrava em um estado de profunda tristeza. O esgotamento físico que vinha com seu treinamento diário era apenas uma parte de seu sofrimento. O esgotamento emocional era ainda mais pesado. O regime e seus treinadores a tratavam como um objeto de valor, controlando cada aspecto de sua vida, sem se importar com seu bem-estar pessoal. Foi nesse contexto que Nadia tomou uma decisão desesperada. Um dia, enquanto tentava lavar sua roupa no hotel, voltou para o quarto e bebeu uma xícara de detergente. Este foi seu intento de acabar com a vida que sentia que não podia suportar mais. Felizmente, foi encontrada a tempo e levada imediatamente ao hospital, onde permaneceu internada por 2 dias. A notícia de sua tentativa de suicídio foi rapidamente silenciada pelas autoridades romenas. O regime não podia permitir que o mundo conhecesse a verdade por trás da menina prodígio que tanto haviam promovido. O incidente deixou uma marca profunda em Nadia. Embora tenha sobrevivido, foi um claro indicador de que a pressão a que estava submetida havia atingido um ponto insuportável. Esta tentativa de suicídio também revelou ao mundo, embora de maneira silenciosa, o preço emocional que Nadia estava pagando por seu sucesso. Enquanto o público só via a perfeição em suas apresentações, não podiam imaginar o sofrimento e o desespero que ela sentia por trás dos holofotes. O controle constante do regime, a pressão para se manter no topo e a falta de liberdade levaram Nadia a este extremo. Este foi um grito de ajuda no meio de uma vida que parecia perfeita por fora, mas que estava cheia de angústia por dentro. A falta de privacidade, a vigilância constante e a impossibilidade de tomar decisões sobre sua própria vida haviam levado a este limite. Apesar deste trágico episódio, o regime romeno continuou explorando sua imagem. O incidente foi encoberto. E Nadia continuou sendo apresentada como o exemplo perfeito da atleta comunista. Mas aqueles que conheciam de perto sua história, sabiam que sua luta ia muito além das barras assimétricas e das medalhas. A realidade por trás de sua vida era muito mais sombria do que o público podia imaginar. A tentativa de suicídio foi apenas um reflexo da pressão insuportável que carregava sobre seus jovens ombros, uma pressão que a acompanharia por muitos anos mais. Número 4. A deserção de Bela Karolyi e as consequências para Nadia. Em 1981, durante uma turnê pelos Estados Unidos, Nadia Comaneci enfrentou uma das decisões mais difíceis de sua vida. Bela e Marta Karolyi, seus treinadores desde que era uma criança, tomaram uma decisão drástica: desertar da Romênia e buscar asilo nos Estados Unidos. Para os Karolyi, essa decisão não foi tomada de ânimo leve. Eles já contemplavam há algum tempo a possibilidade de escapar do regime comunista, que controlava cada aspecto de suas vidas e das de suas ginastas. A turnê pelos Estados Unidos foi a oportunidade perfeita para executar seu plano. A relação entre Nadia e os Karolyi sempre foi complexa. Bela era conhecido por ser um treinador extremamente exigente, mas também foi quem levou Nadia ao topo da ginástica mundial. Seu método de treinamento era implacável, mas tinha dado resultados. No entanto, apesar de seu sucesso conjunto, os Karolyi sentiam que não podiam mais viver sob o controle do regime romeno. A decisão de desertar significava abandonar tudo o que conheciam, mas também significava escapar de uma vida de opressão. Durante a turnê, Bela perguntou a Nadia se ela desejava se juntar a eles em sua fuga.
Nádia, embora próxima de seus treinadores, não estava pronta para tomar uma decisão tão drástica. Para ela, a Romênia ainda era seu lar e o pensamento de abandonar sua família e seu país era avassalador. Naquele momento, optou por retornar à sua pátria, acreditando que era o certo, mas essa decisão teria consequências que mudariam sua vida para sempre. Após a deserção dos Károlyi, o regime romeno intensificou o controle sobre Nádia. Embora fosse vista como um tesouro nacional, também se tornou uma ameaça potencial para o governo. A possibilidade de que ela também desertasse, seguindo os passos de seus treinadores, aterrorizava as autoridades. Por isso, seus movimentos dentro e fora do país foram restringidos. Ainda mais. Se ela já vivia sob uma vigilância estrita, agora essa vigilância se transformou em uma prisão invisível. O regime temia que Nádia pudesse se tornar um símbolo de deserção, o que poderia enfraquecer a imagem de força e controle que tentavam projetar ao mundo. Para prevenir isso, aumentaram a pressão sobre ela, restringindo sua capacidade de viajar e limitando suas interações com o exterior. Nádia se encontrava presa, não apenas pelas fronteiras físicas de seu país, mas também pelas correntes invisíveis do controle político. A deserção dos Károlyi não apenas afetou a vida de Nádia a nível pessoal, mas também marcou uma mudança na dinâmica de poder dentro do mundo da ginástica romena. Os Károlyi, antes vistos como os responsáveis pelo sucesso de Nádia, agora eram considerados traidores pelo regime. Essa deserção deixou Nádia em uma posição ainda mais vulnerável, sem o apoio dos treinadores que a haviam guiado desde o início de sua carreira. Apesar das dificuldades, Nádia continuou treinando e competindo, mas o ambiente em que fazia isso se tornou cada vez mais opressivo. A decisão dos Károlyi de desertar deixou Nádia sozinha em um regime que não hesitava em usar seu sucesso para seus próprios fins políticos. Enquanto o mundo via Nádia como uma estrela, em seu país, ela vivia sob um controle sufocante. A deserção de seus treinadores foi um ponto de inflexão em sua vida, uma decisão que mudaria o curso de sua carreira e seu destino. Número 5. A fuga de Nádia, da Romênia. Ao longo dos anos 80, a situação de Nádia Comaneci na Romênia se tornou cada vez mais insustentável. Enquanto isso, o regime comunista de Nicolae Ceausescu continuava a usá-la como um símbolo de sucesso e orgulho nacional. Nádia estava cada vez mais presa em uma vida sem liberdade. Seus treinadores, Bela e Bart Károlyi, haviam desertado para os Estados Unidos anos antes, e a vigilância sobre ela havia se intensificado após sua recusa em se juntar a eles naquele momento. No entanto, no final da década, a situação política na Romênia estava mudando rapidamente, e Nádia viu uma oportunidade para escapar do país. Em novembro de 1989, Nádia tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela se juntou a um grupo de outros romenos que também buscavam fugir do regime opressor. Sob a orientação de Constantin Panait, um homem que havia desertado anteriormente, eles embarcaram em uma perigosa jornada a pé, cruzando as fronteiras da Hungria e Áustria. A viagem era extremamente arriscada. Eles caminhavam principalmente à noite, escondendo-se das patrulhas fronteiriças que poderiam prendê-los se fossem descobertos. O frio e o medo constante de serem capturados tornavam cada passo um desafio monumental. Para Nádia, que havia passado toda a sua vida sob o controle do regime, isso era um ato de extrema coragem. Aos 28 anos, ela deixou para trás tudo o que conhecia: seu país, sua família e sua carreira na Romênia. A viagem foi árdua, cheia de perigos. Mas Nádia estava decidida a escapar da opressão. O grupo caminhou por dias antes de finalmente chegar a um avião que os levaria aos Estados Unidos, o país que havia sido o lar de seus antigos treinadores, e o lugar onde Nádia esperava encontrar a liberdade. A notícia da fuga de Nádia chocou o mundo. Para muitos, ela era a imagem perfeita do sucesso romeno. E sua decisão de abandonar o país foi vista como uma traição por alguns e como um ato de coragem por outros. Na Romênia, a deserção de Nádia foi silenciada pelo regime,
que já estava à beira do colapso. Apenas algumas semanas após sua fuga, a Revolução Romena de dezembro de 1989 derrubaria Ceausescu e marcaria o fim do comunismo no país. Nádia havia conseguido escapar justo a tempo, mas a jornada não esteve isenta de dificuldades. Uma vez nos Estados Unidos, Nádia foi recebida como uma heroína, mas sua vida não foi imediatamente fácil. Inicialmente, ela enfrentou dificuldades com Konstantin Panait, o homem que a havia ajudado a escapar. Panait aproveitou-se da situação, controlando sua vida de uma maneira semelhante à que o regime comunista havia feito na Romênia. Nádia ficou presa em um relacionamento abusivo e manipulador, e só depois de vários meses, conseguiu se libertar com a ajuda de amigos e pessoas que realmente queriam o melhor para ela. A fuga de Nádia marcou o início de uma nova vida. Embora os primeiros meses nos Estados Unidos tenham sido difíceis, ela finalmente encontrou o apoio e a amizade de antigos colegas da ginástica, incluindo Bart Conner, que mais tarde se tornaria seu marido. Sua decisão de fugir da Romênia foi um ato de resistência e coragem que lhe permitiu reivindicar a liberdade que tanto havia desejado durante anos. No entanto, o preço dessa liberdade foi alto, e as cicatrizes emocionais de seu tempo sob o regime comunista não desapareceram imediatamente. A fuga de Nádia em 1989 não simbolizou apenas sua libertação pessoal, mas também foi um reflexo da mudança que estava por vir na Europa Oriental. Sua história inspirou muitos, que também lutavam pela liberdade em seus países. E sua coragem, ao abandonar tudo o que conhecia para buscar uma nova vida, continua sendo lembrada até hoje como um dos momentos mais dramáticos de sua vida. Número 6. Sua relação com Bart Conner. A história de amor entre Nádia Comaneci e Bart Conner, ambos grandes figuras do mundo da ginástica, começou de maneira casual, mas com o tempo se tornou um dos pilares mais importantes na vida de Nádia após sua deserção da Romênia. O primeiro encontro entre Nádia e Bart remonta a 1976, durante os Jogos Olímpicos de Montreal. Embora naquele momento sua interação tenha sido breve e sem maior importância, esse seria o início de uma conexão que mais tarde mudaria suas vidas para sempre. Bart Conner era um ginasta americano que também estava no auge de sua carreira esportiva nos anos 70. Ao contrário de Nádia, que vinha de um país comunista, Bart desfrutava de uma maior liberdade e tinha uma vida muito mais independente nos Estados Unidos. No entanto, ambos compartilhavam uma paixão pela ginástica e uma experiência comum de terem se dedicado ao esporte desde muito jovens, o que lhes permitiu forjar um vínculo especial anos depois. O relacionamento entre Nádia e Bart realmente começou a florescer na década de 90, quando ambos já haviam deixado para trás seus dias de competição ativa. Após sua deserção da Romênia em 1989, Nádia estava buscando um novo começo nos Estados Unidos, e foi nesse momento que Bart se aproximou dela. Bart havia estado observando de perto a situação de Nádia e sabia que ela precisava de apoio e uma rede de amigos em sua nova vida, longe da Romênia. Ele ofereceu sua amizade. E, pouco a pouco, essa amizade se transformou em algo mais. Em 1991, Nádia se mudou para Oklahoma, onde Bart havia estabelecido sua própria escola de ginástica. Nesse ambiente, ambos puderam trabalhar juntos no que mais amavam, a ginástica, e também começaram a se conhecer em um nível mais pessoal. Bart não foi apenas um apoio para Nádia em sua vida profissional, mas também lhe ofereceu o afeto e a estabilidade emocional que ela tanto precisava. Depois dos anos difíceis que havia vivido sob o regime comunista e sua complicada relação com Panait, ao longo dos anos, sua relação se fortaleceu, e em 1996, Nádia e Bart se casaram em uma cerimônia que foi acompanhada de perto por mídias de todo o mundo. O casamento foi um evento de grande importância não apenas para o casal, mas também para a comunidade de ginástica, que via neles o exemplo de como duas lendas do esporte podiam construir uma vida juntos além das competições.
A cerimônia foi realizada na Romênia, o país natal de Nádia, o que marcou um momento muito especial, já que ela retornava a uma nação que havia mudado drasticamente desde que a deixou em 1989. O casamento de Nádia e Bart foi mais do que uma união pessoal. Também representou o início de uma colaboração profissional. Juntos, fundaram uma academia e uma empresa de produção de mídia dedicada à ginástica, onde continuaram promovendo o esporte, que lhes havia dado tanto ao longo de suas vidas. Seu trabalho conjunto não só fortaleceu sua relação, mas também lhes permitiu continuar sendo figuras influentes no mundo da ginástica, ajudando as novas gerações a alcançar seus sonhos. A relação entre Nádia Comaneci e Bart Conner é um testemunho de como o amor, a amizade e o apoio mútuo podem surgir mesmo nos momentos mais difíceis. Para Nádia, Bart não foi apenas seu companheiro de vida, mas também uma fonte de estabilidade e confiança nos anos posteriores. A sua fuga da Romênia. Ambos encontraram um no outro não apenas alguém com quem compartilhar suas vidas, mas também um parceiro com quem continuar suas paixões e sonhos no mundo da ginástica. Número 7. Sua participação nos Jogos Olímpicos de Moscou. Os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 marcaram um momento crucial na carreira de Nádia Comaneci, não apenas por suas atuações esportivas, mas também pelo contexto político em que se desenvolveram. Ao contrário dos Jogos de Montreal, onde Nádia havia surpreendido o mundo com seu famoso 10 perfeito, os Jogos de Moscou foram envolvidos em controvérsia devido à invasão soviética do Afeganistão e ao boicote liderado pelos Estados Unidos. Em meio a este clima político tenso, Nádia se preparava para competir mais uma vez, desta vez sob a sombra da União Soviética. A equipe de ginástica romena, da qual Nádia era estrela indiscutível, entrou na competição com grandes expectativas. Apesar do boicote, muitos países participaram, e as tensões políticas eram palpáveis em cada evento. Para Nádia, esses jogos não eram apenas uma oportunidade para ganhar mais medalhas, mas também um desafio emocional e psicológico, já que competia em território soviético, um país com o qual a Romênia tinha uma relação política delicada. Apesar dessas tensões, Nádia brilhou mais uma vez no cenário olímpico. Durante os Jogos de Moscou, Nádia ganhou 2 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata, confirmando seu status como uma das melhores ginastas do mundo. No entanto, suas vitórias não estiveram isentas de controvérsia. Em particular, a pontuação que recebeu no exercício de solo e no concurso completo gerou protestos por parte de seu treinador, Bela Karolyi. Karolyi, conhecido por não ter medo de expressar suas opiniões, reclamou publicamente que os juízes foram injustos com Nádia, dando-lhe uma pontuação mais baixa do que merecia. As reclamações de Karolyi, captadas ao vivo pela televisão, causaram um grande alvoroço. Embora os juízes não tenham mudado sua decisão, os protestos do treinador romeno fizeram com que muitos começassem a questionar a imparcialidade dos juízes nas competições de ginástica. Especialmente em um contexto tão politizado como os Jogos Olímpicos de Moscou. Este incidente não só destacou as tensões entre os diferentes blocos políticos, mas também colocou em risco a relação de Karolyi com as autoridades romenas. Para o regime comunista da Romênia, as queixas públicas de Karolyi foram vistas como uma humilhação. O governo, que dependia da imagem de Nádia para reforçar sua propaganda, não podia permitir que um de seus treinadores mais importantes desafiasse publicamente a autoridade dos juízes soviéticos. Como resultado, a relação entre Karolyi e o regime se deteriorou rapidamente. Embora Karolyi continuasse treinando Nádia e a equipe romena, sua vida tornou-se cada vez mais difícil na Romênia, com as autoridades monitorando de perto cada um de seus movimentos. Para Nádia, os Jogos de Moscou foram um triunfo esportivo, mas também um lembrete da complexa relação entre o esporte e a política em sua vida. Embora tenha ganhado medalhas e sido aclamada por seu desempenho, ela não podia escapar da realidade de que seu sucesso estava entrelaçado com os interesses políticos de seu país.
O incidente com as pontuações foi apenas um exemplo de como sua carreira estava sempre sob a sombra da manipulação política. Enquanto o mundo assistia seus saltos e piruetas com assombro, Nadia lidava com a pressão de representar seu país em um ambiente altamente politizado. Após os Jogos de Moscou, a situação de Nadia na Romênia se tornou ainda mais complicada. Embora continuasse sendo uma figura pública adorada, o incidente com as pontuações havia revelado as tensões internas que existiam entre os treinadores, os atletas e o regime. Para Nadia, esses jogos marcaram o começo do fim de sua carreira competitiva e uma transição para uma nova etapa de sua vida, na qual teria que lidar com as crescentes restrições do regime comunista, que a vigiava de perto. Número 8. O impacto de sua carreira e vida no futuro. A vida de Nadia Comaneci, tanto dentro quanto fora da ginástica, deixou uma marca indelével no mundo do esporte e na história política da Romênia. Ao longo de sua carreira, Nadia alcançou o impensável ao mudar para sempre o panorama da ginástica, sendo a primeira ginasta a conseguir um 10 perfeito nos Jogos Olímpicos. No entanto, por trás desse sucesso esportivo, desenvolvia-se uma vida marcada pelo controle político, a opressão e o sacrifício pessoal. O impacto de sua vida se estendeu além das competições, influenciando o esporte, a sociedade romena e a percepção global dos atletas que vêm de regimes opressivos. O legado de Nadia na ginástica é inegável. Com sua elegância, precisão e força, inspirou gerações de ginastas que a viam como um exemplo a seguir. O 10 perfeito de Nadia foi muito mais do que uma simples pontuação. Foi um momento que mudou a forma como o mundo via a ginástica, elevando-a a um novo nível de exigência e beleza. Até hoje, seu nome continua sendo sinônimo de excelência no esporte, e sua influência permanece viva. Em cada nova ginasta que se lança nas barras assimétricas ou realiza uma rotina na trave de equilíbrio. Mas o impacto de Nadia também se estende ao âmbito político e social. Sua vida sob o regime comunista da Romênia foi um reflexo das dificuldades que muitos atletas daquela época enfrentaram. E o controle total sobre sua vida pessoal foi uma realidade que muitos atletas de países comunistas tiveram que enfrentar. A história de Nadia é um lembrete de que por trás de cada medalha de ouro há sacrifícios pessoais, e no caso dela, um preço muito alto a pagar. O fato de que Nadia fugiu da Romênia em 1989, pouco antes da queda do regime comunista, simbolizou o fim de uma era tanto para ela quanto para seu país. Sua fuga representou a liberdade, que ela havia desejado por tantos anos, e também foi um reflexo da mudança política que estava prestes a varrer a Europa Oriental. A coragem de Nadia, ao deixar tudo para trás e começar de novo nos Estados Unidos, longe do controle opressivo de seu país, ressoou em todo o mundo. Este ato de coragem não só mudou sua vida, mas também a transformou em um símbolo de resistência frente à opressão. Após sua fuga, Nadia começou uma nova vida nos Estados Unidos, onde se casou com o ginasta Bart Conner e estabeleceu uma carreira de sucesso como treinadora e comentarista esportiva. Através de seu trabalho com jovens ginastas, Nadia continuou influenciando o esporte que tanto amava, transmitindo seus conhecimentos e experiência para as novas gerações. Seu ginásio e sua empresa de produção de mídia dedicada à ginástica mantiveram seu legado vivo, demonstrando que, mesmo fora das competições, Nadia continua sendo uma figura fundamental no mundo do esporte. Além disso, sua história pessoal serviu como inspiração para muitos, não apenas no âmbito esportivo, mas também na vida. Nadia demonstrou que, apesar das dificuldades, a perseverança e a coragem podem levá-lo a superar qualquer obstáculo. Sua vida foi um exemplo de como a luta pela liberdade e a busca pela excelência não se limitam a um campo ou uma pista. São valores que transcendem fronteiras e que podem mudar a vida daqueles que os perseguem. O impacto de Nadia Comaneci continua forte até hoje. Seu legado, como atleta e como pessoa, continua sendo uma fonte de inspiração para muitos, e sua história
nos lembra o poder do espírito humano frente à adversidade. Nadia não apenas mudou a ginástica para sempre, mas também deixou uma marca na história mundial, como uma mulher que, contra todas as probabilidades, alcançou a liberdade e o sucesso além do que qualquer um poderia ter imaginado.